Olá, tudo bem? A proposta desse novo vídeo é falar sobre o tema indústria cultural. Nesta abordagem vamos fazer uma trajetória histórica do que foi o processo da evolução tecnológica dos meios de comunicação de massa que estão relacionados à indústria cultural, assim como os principais autores que se debruçaram para estudar esse tema, sem nos esquecer, obviamente, dos grupos sociais ou classes sociais que se apropriaram desses mecanismos para então se consolidar como classe econômica dominante e hegemônica dentro do sistema capitalista durante o seu processo de afirmação a partir do século XVIII, século XIX até os dias de hoje, falando também dos prós e contra das relações que estão relacionadas à indústria cultural nos dias atuais. Pois bem, a indústria cultural ela surge a partir do século XVIII, quando houve uma importante multiplicação dos jornais na Europa. Até então, a leitura e a escrita eram privilégios somente do clero e parte da nobreza laica. As mudanças socioeconômicas, políticas, culturais impostas pelo processo de urbanização e industrialização ampliaram o mercado consumidor. E a população, aos poucos, migrou para a cidade, indo trabalhar nas fábricas. A mecanização, ela acabou barateando os produtos e, consequentemente, aumentou o mercado consumidor. A burguesia comercial e industrial se desponta como grupos sociais dominantes, impondo seus interesses e gostos sobre todos os aspectos da vida social. Nesse momento, os jornais se destacam como um importante meio de comunicação, ampliando paulatinamente sua abrangência. Divulgam notícias, crônicas, política, folhetins de romances, que são os precursores das novelas televisivas de hoje. A indústria cultural está relacionada à cultura de massa, porque parte do entendimento que as sociedades modernas são formadas por multidões padronizadas e hegemônicas, ou situadas por diversos setores com características muito semelhantes. Isto é, quando uma música ou qualquer outro produto é lançado e há uma aceitação por parte da sociedade, essa mercadoria ela será produzida à exaustão até ser substituída por outra igual ou tão vendável quanto a primeira. O sertanejo universitário é um estilo musical que atualmente é um dos mais vendáveis. Ao identificar que esse estilo musical ele possuía um grupo de consumidor que estava disposto a consumi-lo, que se interessava e gostou daquele produto, passaram a surgir vários outros artistas produzindo músicas semelhantes a fim de aproveitar esse nicho de mercado. Temos aí então o que seria um exemplo daquilo que é colocado da relação entre os meios de comunicação de massa, sua reprodução e a criação ou identificação de um mercado consumidor. O termo indústria cultural foi criado a partir de 1947 por Theodor Adorno e Max Horkheim, membros de um grupo de filósofos conhecidos como Escola de Frankfurt. Ao fazer a análise da atuação dos meios de comunicação de massa, que passam a ser chamados de MCM,
esses autores concluíram que esses veículos de comunicação funcionam como forma de aumentar o consumo. Segundo Adorno, a indústria cultural não somente reproduz e vende mercadorias, mas vende também imagens do mundo e faz propaganda desse mundo tal como ele é, dentro da lógica da classe dominante, obviamente. Os meios tecnológicos, eles tornaram possível reproduzir em escala industrial obras de artes. Para esses autores, a produção em série de pinturas, filmes, livros, não chegou a democratizar a arte, simplesmente banalizou e descaracterizou, fazendo com que o público perdesse o senso crítico e se tornasse um consumidor passivo de tudo que é anunciado pelos meios de comunicação de massa. Para Adorno, a indústria cultural tem como objetivo a dependência e a alienação dos homens. Ao maquiar o mundo nos anúncios em que divulga, ela acaba seduzindo as massas para o consumo das mercadorias culturais, a fim de que se esqueçam da exploração que há nas relações de produção. Ao contrário de Adorno e Horkheim, o teórico da comunicação canadense Marshall McLuhan via a atuação dos meios de comunicação de massa como positiva. Nos anos 60, estudando a televisão, o autor chegou à conclusão que esses recursos poderiam aproximar os homens, diminuindo a distância não apenas territorial, mas também social entre eles. O mundo iria transformar-se, segundo ele, então, numa espécie de aldeia global. A ideia ganhou força na medida em que a globalização tornou-se um fenômeno como forma de expansão e consolidação do capitalismo no mundo durante o período de Guerra Fria. No entanto, não foi exatamente o que aconteceu. Há países no mundo ainda hoje cujas populações vivem em condições subhumanizadas, em que as tecnologias estão muito atrasadas. O crítico italiano Umberto Eco, ao analisar as diferentes posições dos autores dedicados ao estudo da indústria cultural, elaborou uma distinção bastante polêmica entre eles. Segundo ele, tais autores dividem-se em apocalípticos, que são aqueles que criticam os meios de comunicação de massa, e os integrados, aqueles que elogiam. Vamos então conhecer algumas das características dos pensadores apocalípticos. Por exemplo, eles entendem que a veiculação que os meios de comunicação de massa realizam considera uma cultura homogênea e desconsidera as diferenças culturais que há entre si. O próximo item a ser destacado é o desestímulo à sensibilidade, pois eles acreditam que na medida que não é dado ao consumidor nem a profundidade nem o tempo para absorver, o indivíduo perde a sua capacidade crítica. O estímulo publicitário, anunciando novos produtos a cada momento, cria-se novas necessidades de consumo, ou seja, o telespectador ele é estimulado a estar consumindo coisas novas, muitas vezes até sem mesmo precisar, mas cria-se uma nova necessidade para vender-se então uma novidade.
Segundo os apocalípticos, os meios de comunicação de massa, eles funcionam como instrumentos fundamentais para o controle da manutenção da sociedade capitalista. Então, eles têm uma função ideológica muito importante dentro desse sistema. Quanto aos pensadores considerados integrados por Umberto Eco, ele entende que os meios de comunicação são a única fonte de informação possível à parcela da população que sempre esteve distante da informação. Eles acreditam que os meios de comunicação são includentes. As informações veiculadas por eles podem contribuir para a própria formação intelectual do seu público. A padronização de gosto gerado por eles pode funcionar como um elemento identificador das sensibilidades, das diferenças ou as características que este grupo possui. Para os integrados, os meios de comunicação funcionam como instrumento para a manutenção da expansão de todas as sociedades democráticas. Ou seja, existe dentro da positividade vista pelos integrados uma importância no que diz respeito à garantia dos direitos, uma vez que eles veem que a democracia ela é favorecida dentro dessa lógica. Mas Umberto Eco ele irá criticar ambas as concepções. Os apocalípticos, segundo ele, estariam equivocados, pois consideram a cultura de massa ruim simplesmente pelo seu caráter industrial. Para Eco, não se pode ignorar que a sociedade atual é industrial e que as questões culturais, a exemplo das econômicas, sociais, políticas, têm que ser pensadas a partir dessa constatação. Por sua vez, os integrados estariam errados por esquecerem que, normalmente, a cultura de massa ela é produzida por grupos de poder econômico com fins lucrativos e ideológicos, o que significa que há a manutenção dos interesses dos grupos através dos próprios meios de comunicação de massa. Além disso, não é pelo fato de veicular produtos culturais que a cultura de massa deve ser considerada como boa, como querem os integrados. Isso porque não se pode pensar a sociedade moderna sem os meios de comunicação de massa. Partindo desse pressuposto, sua preocupação é descobrir que os tipos de ação cultural devem ser estimulados para que os meios de comunicação veiculem valores culturais. Por essa razão, o papel dos intelectuais é fundamental no objetivo de formar uma opinião equilibrada sobre essa questão. Walter Benjamin, filósofo alemão, que também esteve ligado à Escola de Frankfurt, chegou a uma concepção diferente do papel da indústria cultural, que vale a pena mencionar. Para Benjamin, a revolução tecnológica do século XIX e início do século XX não prejudicou a cultura erudita, como pensavam Adorno e Horkheim, mas alterou o papel da arte e da cultura. Os meios de comunicação de massa e as novas formas de produção cultural propiciaram mudanças na percepção e na assimilação do público consumidor, podendo inclusive gerar novas formas de mobilização e contestação política desse público. Para Benjamin, a possibilidade de reprodução de técnicas e obras retirou das telas o seu caráter único e mágico. Em compensação, possibilitou que elas saíssem dos palácios e museus e fossem conhecidas
por um número infinito de pessoas. Por exemplo, a reprodução permitiu que qualquer pessoa pudesse ter em sua sala uma obra clássica como a Mona Lisa e a Santa Ceia, de Leonardo da Vinci. A reprodução fonográfica fez com que muito mais pessoas pudessem escutar uma sinfonia de Mozart, e isso sem falar no cinema, que se constituiu como arte a partir das técnicas de montagens e dos recursos tecnológicos que expandiram os recursos de som e imagem. Assim, partindo da perspectiva de Benjamin, é possível pensar que o impacto que a indústria cultural moderna provoca no público consumidor não é sempre necessariamente negativo. Ao contrário, a indústria cultural pode ser capaz de contribuir para a emancipação desse público e para a melhoria da sociedade, uma vez que serve como um caminho importante para a ampliação do horizonte de conhecimento. Atualmente, com o advento da internet, cuja história começa na década de 60, mas é por volta dos anos de 1970 que inicia sua evolução. De lá para cá, tudo passou a ser mais dinâmico e interativo comparado aos meios de comunicação de massa que a antecederam. Contudo, apesar de todos os benefícios, como a possibilidade de, através de um computador ou um celular, nos comunicar com públicos de diversas partes do mundo, simultaneamente, assistir ou obter informações sobre diversas coisas antes improváveis, produzir e postar conteúdos para um contingente antes inimaginável e etc., traz consigo problemas que ainda hoje não conseguimos resolver, como, por exemplo, uma legislação própria para crimes virtuais, tais como a violação da privacidade, de imagens de personalidades ou pessoas anônimas que são denegridas, golpes virtuais, entre outros, pois a maioria dos países não avançou nesse sentido, visto que nem tudo que é contido na internet é confiável, e isso tem causado prejuízos incalculáveis a multidões sobre vários aspectos e influenciado em decisões importantes, como as eleições no Brasil e em outros países no mundo. Por fim, as reflexões sobre os meios de comunicação de massa em geral centralizam-se na capacidade dessas instituições desempenharem um papel de mediador na democratização das sociedades, na criação de uma esfera política na qual as pessoas possam participar de assuntos de interesse público no destaque da identidade nacional e cultural, na promoção da liberdade de expressão e do diálogo criativo. Mas os interesses dos grupos que dominam esse mercado sempre falam mais alto, visto que dominam também as redes sociais. Sendo assim, os interesses da sociedade não têm ressonância. Direitos como da mulher, o combate ao preconceito racial, o direito à moradia, o direito à terra, direitos previdenciários, direitos trabalhistas, a violência aos direitos dos portadores de necessidades especiais, a liberdade de gênero, as desigualdades sociais, em muitos casos, quando são abordados por esses meios de comunicação de massa, são de forma superficial, inferiorizadas ou ridicularizadas. O mais irônico disso é que muitos
acham os personagens autoritários ou debochados apresentados por esses veículos de comunicação, seja na política, em novelas, jornais espetaculosos, reproduzidos pela indústria cultural, agradáveis e positivos, o que demonstra uma insensibilidade e falta de senso crítico do tecido social. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.